Olá, eu sou o professor Adriano Figueiredo. Estamos aqui hoje para falar um pouco sobre a causalidade e as relações entre variáveis econômicas. Uma das grandes preocupações que nós temos na área de economia, e não só a economia, mas outras ciências também, é responder essas perguntas básicas. O que é a causa de um determinado fenômeno e o que é o seu efeito? Então é sobre isso que nós vamos tratar hoje. Um exemplo clássico disso é o dilema entre oferta e demanda. Eu posso dizer que a elevação do preço fez com que a produção aumentasse? Ou seja, será que porque eu tenho um preço maior eu fico estimulado a produzir mais? Ou será que eu parei de produzir, eu reduzi a minha produção e isso fez com que aumentasse o preço porque gerou algum tipo de escassez relativa? Então, a questão é, será que nós temos preço e produção afetando-se mutuamente? Essa é uma situação que nós temos que investigar com cautela. Então, essa é uma preocupação importante, tá? E todo pesquisador tem que estar atento a essas variáveis, porque às vezes eu tenho uma relação, mas eu não tenho exatamente uma causa e efeito. E às vezes achar simplesmente que existe uma relação pode não ser suficiente. Então eu tenho que tentar olhar, e a gente recomenda que olhe a teoria por trás do fenômeno para tentar entender melhor, para tentar verificar se realmente existe uma causa e um efeito bem definidos. Porque muitas vezes, né, e o normal é que não seja uma situação simples estabelecer qual é a causa e qual é o efeito. Tipicamente, a gente fala que esta variável que está causando o efeito, ela é exógena, ela está legitimamente determinada e, às vezes, a gente pode ter as variáveis sendo endógenas no modelo, o que implicaria, então, uma relação endógena dentro do modelo, né? O modelo, as variáveis estão mutuamente afetando-se, certo? Bom, um exemplo que eu acho bastante prático, né, e que a gente tem que tomar cuidado para não haver aí uma confusão, é que às vezes nós temos algumas variáveis que elas andam juntas, ou seja, quando uma ocorre, a outra ocorre, quando uma aumenta, a outra aumenta, ou podem andar em sentidos inversos, mas quando uma se movimenta, a outra se movimenta também. E, no entanto, pode não ter uma relação de causa e efeito bem clara. Então, um exemplo que eu gosto é o meteorologista, ou o homem do tempo, a mulher do tempo, e a chuva, efetivamente. Imagine que o homem do tempo, né, o jornalista lá na televisão, ele falou que haveria chuva e, de repente, ocorreu a chuva. Bom, o jornalista ele apenas fez uma previsão baseada no que o meteorologista analisou, nas variáveis que ele olhou, e, obviamente, ele não causou a chuva, ele apenas comunicou algo que foi observado. Então, veja, o que causa a chuva são outros fatores, fatores climáticos típicos lá da meteorologia, do estudo deles, e o jornalista está reportando isso. Então, não quer dizer que porque ele falou que ia chover, causou a chuva. Existe uma relação, ele falou que ia chover, choveu. Mas podemos ter ainda erros associados a isso, tá certo? Mas o fato é que não existe necessariamente uma causa e um efeito legítimos, porque às vezes as variáveis que estão sendo analisadas não são adequadas para esse tipo de relação. Você poderia fazer então uma análise de correlação, uma relação, mas não exatamente falar que houve causa e efeito entre aquelas duas variáveis. O que vai nos balizar, então, para realmente fazer alguma afirmação mais sensata ali, mais efetiva, mais assertiva, é olhar a teoria acerca do fenômeno estudado.
Eu não sou meteorologista, mas se eu quiser fazer algum tipo de análise de causa e efeito nessa área, eu vou precisar das teorias por trás da climatologia, de toda essa parte que está associada a esse fenômeno. Se eu estiver analisando o Covid, eu vou ter que analisar as características inerentes ao caso, ali a parte da biologia, a parte da química, toda a parte relacionada com este fenômeno, tá certo? Então, é importante a gente ter esta consciência, ok? Bom, e aí, para olharmos, então, esse fenômeno e realmente poder dizer algo a respeito desse fenômeno, a gente precisa aí de algumas técnicas, tá certo? Existem diferentes abordagens. Eu recomendo bastante que olhe a teoria. Eu não sou adepto da ideia de que a teoria é uma coisa e a prática é outra. Eu acho que você deve buscar compreender teoria e prática juntos, tá certo? Temos aí diferentes abordagens, uma delas é a observação, então você tentar, a partir da observação do fenômeno, chegar a uma conclusão. Temos aí relações que são com dados entre indivíduos, entre municípios, entre empresas, ou seja, típicos do que a gente chama de seção cruzada. Temos a outra situação que são dados no tempo, são os dados de séries temporais. Então, você está com uma variável sendo acompanhada ao longo do tempo e ela para um indivíduo apenas, uma empresa apenas, por exemplo, o faturamento, as vendas da empresa ao longo do tempo. Ou eu posso ter uma situação que a gente chama de combinação dessas duas características, então combinação de seção cruzada e de série temporal, onde a gente teria então indivíduos, vários indivíduos e o acompanhamento deles ao longo do tempo. A gente vai chamar de painel quando nós tivermos os mesmos indivíduos sendo acompanhados ao longo do tempo. A gente vai ter uma situação que a gente chama de pseudo-painel, quando nós temos aí alguns casos onde nós temos o mesmo número de indivíduos acompanhados ao longo do tempo, mas às vezes não são exatamente os mesmos indivíduos. Então, por exemplo, o caso da PNAD, o caso de uma amostra domiciliar, onde nós temos aí um critério para a seleção dos domicílios que são analisados, são sempre o mesmo número de domicílios, mas nem sempre são os mesmos domicílios, exatamente porque eles seguem aí uma regra de acordo com o plano amostral da pesquisa. Cada pesquisa tem a sua característica, então é importante que o pesquisador, o analista, tome cuidado com isso para não tratar os dados de modo equivocado, de modo errado, tá certo? Bom, como vocês sabem, eu trabalho mais com economia, né? Dentro da área de economia, nós temos aí o que nós podemos chamar de laboratório social, né? Então, o que nós temos que tomar bastante cuidado é que dentro da ciência, tipicamente, nós temos que tentar isolar ou a causa ou o efeito. Nós precisamos controlar o experimento, tá certo? Só assim nós teremos uma garantia das condições em que esse experimento foi realizado. Só que no experimento social é muito mais complicado, porque nós estamos falando de comportamentos, nós estamos falando de resultados da interação das pessoas, né? Então, mesmo se você estiver trabalhando com os dados por município, você tem ali um conjunto de pessoas tomando decisões dentro daquele município. Então, é importante, se nós fizermos aí uma associação com as abordagens de outras ciências, a gente tem que ter dentro da população, então imagine este grupo aqui, onde nós temos aí o conjunto dos indivíduos, nós temos que separar o que podemos dizer de amostras, né, ou subamostras, né? Então eu tenho aqui dois grupos que foram separados, eu simplesmente aqui de modo bastante simples, eu passei um corte aqui nesta minha população, e aí então eu tenho um grupo que eu chamei de tratamento, um grupo que eu chamei de controle.
O grupo de tratamento ele vai sofrer o tratamento, ele vai sofrer a intervenção. E o grupo de controle é aquele grupo placebo, aquele grupo que não teve aquela determinada variável. Né? Então, a gente pode associar isso como os estudos da Covid, agora mais recente, ou nós podemos pensar o grupo de pessoas que recebeu auxílio emergencial daquele outro que não recebeu. Então, tipicamente, nós estamos tentando analisar aí algumas intervenções e é importante que nós tenhamos aí bastante certeza de que nós conseguimos realmente isolar aquele efeito, porque às vezes a gente tem interferências entre diferentes cenários, entre diferentes variáveis, contaminando a amostra, tá certo? Então existe uma preocupação aí de como separar essas amostras, se eu vou fazer uma amostra aleatória, uma amostra simples, ou se ele tem uma amostragem complexa, um plano amostral, pesos diferentes entre indivíduos. Então eu tenho que tomar muito cuidado. Eu não posso trabalhar com microdados da PNAD da mesma forma que eu trabalho com microdados da RAIS. São planos amostrais distintos, tá certo? Não é porque é microdado que eu posso trabalhar tudo da mesma forma. Eu preciso entender como aqueles dados foram construídos, tá certo? Eu preciso entender se existe algum viés de seleção. Às vezes eu estou separando o grupo e aquele grupo tem características que contaminam o estudo, tá certo? Então eu tenho que tomar bastante cuidado com isso. Outra abordagem aí importante dentro da economia, da econometria, é o uso de variáveis instrumentais. Elas são auxiliares para explicar um determinado fenômeno. A gente imagina que existam variáveis que estão relacionadas com outras variáveis, mas que elas podem permitir o isolamento, né, a separação dos efeitos sem sofrer interferências, tá certo? Do resultado do modelo. Tipicamente a gente fala que as variáveis instrumentais elas precisam estar relacionadas com algumas variáveis que eu estou investigando, tá certo? Eu vou trabalhar essa questão do método de variáveis instrumentais de um modo mais técnico em outros vídeos, né? Mas eu estou trazendo aqui uma variável que a gente costuma chamar de uma variável z afetando a minha variável x. Eu estou tentando usar o x para explicar o y, mas às vezes o y e o x são endógenos e eu preciso dessa variável z exógena para tentar explicar efetivamente o y sem aquela interferência, tá certo? Então deixa eu tentar traduzir aqui de uma outra forma mais simplista para vocês. Imaginem vocês que eu estou olhando o efeito, a incidência de câncer de pulmão e eu estou olhando os anos de uso de cigarro. Tipicamente a gente fala que se você usa mais cigarro, você deve ter mais probabilidade de ter câncer de pulmão. E, eventualmente, a gente tem aí uma variável como o estresse, por exemplo. O estresse, ele pode te fazer usar mais cigarro e o estresse também pode te causar câncer, tá certo? Então, eu posso ter aí alguns equívocos aí dentro da minha análise entre anos de cigarros e câncer de pulmão, porque às vezes eu deixei o estresse fora do meu modelo. Então, eu preciso tentar controlar isso mais adequadamente. Eu preciso investigar, por exemplo, se eu vou colocar um imposto sobre cigarros, né, provavelmente eu terei um efeito lá sobre câncer de pulmão. Por quê? Porque o imposto sobre cigarro provavelmente vai interferir no consumo de cigarros, porque ele vai ficar aí provavelmente mais caro, né, se eu estiver aumentando a carga de impostos. E, no entanto, o imposto por si não está afetando o câncer de pulmão, tá certo? Mas ele vai indiretamente estar associado ao câncer de pulmão. Então, o fato é que a gente tem que tomar bastante cuidado na forma de usar essas variáveis, tá certo? Eu vou explicar o método de variáveis instrumentais em outro vídeo,
com um pouco mais de detalhe técnico, tá certo? Mas eu gostaria que vocês entendessem que nós temos aí algumas abordagens que podem ser utilizadas para investigar a causalidade de um modo legítimo, tá certo? Podemos ainda, às vezes, quando nós trabalhamos com séries temporais, podemos pensar que existe uma ideia aí de fenômenos sucessivos, ou seja, ocorre um determinado evento e outro vai aparecer na sequência, ou seja, esse ano eu tive uma seca e aí no período seguinte ou no ano seguinte eu devo ter aí um determinado comportamento nas plantas porque eu tive a seca no ano anterior. Então, às vezes pode ser um efeito causal, mas às vezes pode ser um efeito simplesmente de de sequência, tá certo? Eu tive aí um evento sucessivo ao outro, mas não necessariamente foi causa e efeito. Eu tenho que tomar cuidado, eu tenho que olhar a teoria para tentar achar a evidência correta sobre esses fenômenos. Então, nessa análise, né, o pesquisador tem que estar muito atento às interferências dentro do seu experimento. Como é um experimento social, ele está muito sujeito a interferências, tá certo? Controlar perfeitamente o experimento é um desafio. É bastante difícil, às vezes é muito custoso, às vezes você depende de dados externos, dados de outras instituições, e às vezes isso fica bastante difícil, tem que tomar bastante cuidado. Então, choques, alterações, por exemplo, com pacotes econômicos, são intervenções aí no decorrer do experimento, então você tem que tomar cuidado com isso. Então, um exemplo aí, por exemplo, eu quero analisar o efeito da pandemia, né? Só que aí, ao mesmo tempo que eu estou analisando o efeito da pandemia, eu tenho auxílios financeiros acontecendo, eu tenho a sociedade auxiliando, eu tenho outros tipos de choques, né, intervenções, interferências que às vezes são causadas propositalmente para poder amenizar o resultado, mas isso pode estar gerando aí uma imperfeição dentro do seu modelo, então você precisa pensar como controlar isso, né? Então eu coloquei ali um outro exemplo, como é que eu vou separar aquela empresa que fechou por causa da pandemia daquela outra empresa que fechou, mas que ela fecharia de qualquer forma, tá certo? Vamos imaginar que alguma empresa fechou, sim, porque a pandemia gerou aí uma situação e ela acabou fechando. Mas eu tenho empresas que fecharam e iriam fechar independente da pandemia, tá certo? Porque elas vinham uma trajetória insustentável. Então, como é que eu vou conseguir identificar quais as variáveis que eu vou precisar para identificar exatamente o que eu estou desejando, tá certo? Então, a gente tem que tomar cuidado, bastante cuidado com isso. E aí eu chego aqui na parte associada à Data Science, que é uma área que está, vamos dizer, em grande expansão, né? A Data Science, a ciência de dados, muitas vezes a gente usa esse termo para trabalhar a ideia do machine learning, o aprendizado de máquina, né? E a gente precisa tomar bastante cuidado. A econometria, ela busca validar, testar, entender, prever as relações. A gente vai usar a economia com estatística, com matemática, e estamos fazendo uma análise dos dados, tá certo? Onde nós tentamos, sim, chegar a uma situação, tentar explicar se existe a causa e o efeito ou quais são as relações entre as variáveis. Já dentro da Data Science, a gente está tentando achar aí relações entre diferentes variáveis, mas não necessariamente olhando causa e efeito, tá certo? Mas tentando achar justamente alguma relação mais complexa, normalmente com grandes bases de dados, com algoritmos complexos, usando bastante estatística, tá? Essa aprendizagem de máquina, essencialmente, ela está usando métodos estatísticos por trás,
tá certo? Não é apenas um apanhado de dados e gráficos bonitos, não é só isso. Nós temos aí uma importante parte estatística, com muitos métodos estatísticos por trás desta aprendizagem de máquina, e que às vezes vão chegar a relações que não são exatamente bem definidas. Eu estou tentando achar aí alguns comportamentos entre as variáveis, ou seja, aconteceu algo e eu tenho uma expectativa de que outra coisa aconteça, mas às vezes não é uma relação bem definida, bem coerente, bem evidente teoricamente, ok? Mas eu vou falar mais sobre Data Science em outros vídeos aí mais à frente. Estimulo bastante que vocês olhem também essas características aí com Data Science. Bom, eu vou parar por aqui. Se vocês gostaram do vídeo, dê o seu like, se inscreva no canal, porque assim você estará recebendo aí mais vídeos aí para o futuro, ok? Obrigado, por hoje é só.